Afinal, por que precisamos aprender sobre o autoconhecimento? Simplesmente porque, nesse contato com a vida, como ela acontece, sem uma ciência do que ela representa, o que significa que não temos uma visão de nós mesmos dentro desse contexto, nós estamos permanentemente presos a um modelo de existência dentro da ignorância. E ignorância, naturalmente, é sofrimento. Aqui no aspecto psicológico, a não compreensão desse processo em nós presente, que é esse movimento da consciência, constituída de pensamentos, sentimentos, emoções, e é exatamente isso que está em contato com a vida, como um elemento separado dela, que é o eu, que é essa consciência. Essa condição de separação é a condição do sofrimento. Então nós precisamos ter aqui uma visão da verdade sobre quem nós somos. De outra forma, continuaremos dentro desta prisão psicológica, que é a prisão desta ego-identidade. É por isso que nós precisamos compreender aquilo que se passa conosco. Assim, nós precisamos aprender sobre nós mesmos, estudar a nós mesmos, aprender sobre o autoconhecimento. Assim, estamos diante de algo fundamental. E aqui eu quero tratar com você, dentro desse contexto, deste aprender sobre nós mesmos, da beleza desse encontro com o silêncio. Nós precisamos saber com clareza o que é viver a vida livre da confusão que o pensamento tem estabelecido em nós, como regra, como padrão, como formato de vida, como formato de existência. Assim, esse silêncio é a presença da lucidez, a presença da clareza. Aqui com você, nós temos trabalhado essa questão do despertar dessa inteligência, dessa divina inteligência, que é ter uma aproximação da vida, tendo um claro reconhecimento. É por isso que nós precisamos dessa lucidez, dessa clareza, que está presente quando esse silêncio está presente. Precisamos ter uma aproximação da realidade da vida sem essa dualidade, sem essa separação, onde está presente a pessoa e o mundo. A pessoa é esse sentimento eu, que todos nós temos. É curioso dizer isso aqui. Nós jamais duvidamos de que somos uma pessoa, vivendo uma vida separada da outra pessoa, separada do mundo à nossa volta e de tudo que acontece e de tudo que ocorre. Então nós estamos dentro de um princípio
de separação. Nesta separação está estabelecido naturalmente a desordem, a confusão. Em razão dessa ignorância, temos presente todos os problemas humanos e todo esse sofrimento psíquico que nós conhecemos. Assim, a base para uma vida livre, realizada, feliz, com abundância de paz, de amor, de felicidade. A base para isso é a presença desse silêncio. Quando as pessoas se aplicam ou se dedicam na busca, através de uma técnica ou prática de respiração, de silenciamento da mente, se sentando em algumas posições, em lugares que elas reservam para estar ali, por 30 minutos ou 1 hora ou mais. Aquilo que elas chamam de meditação. Elas estão em busca ou à procura desse silêncio para as suas vidas. Mas é muito superficial esse nosso projeto de busca de silêncio. Porque, em geral, as pessoas se dedicam a essas práticas de meditação para se aliviarem temporariamente de estados internos conflituosos, aflitivos e de sofrimento, como ansiedade, depressão, estresse. Nós temos aqui uma nova visão desta coisa. Uma outra visão desta necessidade real do silêncio. E, portanto, aqui não se trata desse silêncio que se procura em uma técnica ou prática de meditação. Aqui se trata de tomarmos ciência da verdade sobre a meditação. Então, estamos trabalhando com você, aqui nesses encontros, essa questão. O que é meditação? Nós temos inúmeras questões que aqui estamos investigando com você dentro desse canal. E todas essas questões, elas envolvem a beleza desse encontro com essa felicidade, essa completude, essa beleza que é a verdade divina, que é a verdade de Deus. Então nós precisamos descobrir o que é na vida ter uma aproximação dela, onde não haja mais essa distância, esta separação. Nós precisamos sim desse espaço, mas não é o espaço entre eu e a vida, entre eu e o outro, entre eu e o silêncio, entre eu e Deus. É o espaço onde não haja mais essa divisão. Portanto, não haja mais essa separação. Então, sim, temos a presença do silêncio. É quando algo além do silêncio se revela. Então, nós temos a presença de um espaço novo, quando não existe mais essa separação. Nós sabemos, por exemplo, o que é olhar algumas vezes para algumas coisas sem essa divisão.
Às vezes você vem caminhando pela rua e olha para uma árvore ali na calçada. Por alguns segundos, aquelas folhagens ou aquelas flores naquela árvore lhe chamam a atenção, lhe capturam a atenção. Observe que isso ocorre de uma forma bem natural. Não há nenhuma premeditação da sua parte, nenhum plano, nenhum objetivo, nenhum propósito. E nesse momento, nesse exato momento, a árvore está presente. E a pessoa como você se reconhece no seu dia a dia, na sua rotina, no seu formato de ser alguém, não está. Nesse instante, há um encontro com a árvore. Mas não é de alguém encontrando-se com a árvore. É um encontro onde a árvore se revela como a única realidade presente. Isso ocorre porque, nesse instante, desaparece um elemento presente, sempre, que lhe acompanha, que é esse eu, esse observador. Ao olhar para as coisas de uma forma comum, rotineira, você está sempre classificando, nomeando. Seu interesse é de observar para alcançar algo daquilo que observa. Quando você vai, por exemplo, comprar coisas, você olha aquilo primeiro. Você examina e você diz: isso é bom, eu quero. E você pergunta para o vendedor: quanto é? Então, o seu contato com o momento de aproximação de objetos a partir desse olhar é sempre a partir de um observador que examina, vê a cor, vê a forma, reconhece pelo nome. Esse envolvimento é o envolvimento do observador. Então, existe você sendo observador e aquela coisa sendo observada. Então, o nosso contato na vida com as experiências, em geral, ocorrem a partir de um observador e a coisa observada, de um experimentador tendo uma experiência. Assim, nós temos uma separação entre esse eu e o não eu, entre o observador e a coisa observada. Essa é a nossa experiência, em geral, no dia a dia. Mas em alguns momentos, como nesse exemplo, em que você está caminhando e se depara com uma árvore na rua, e nesse momento há só o olhar, há uma ciência de observação sem esta separação. Isso ocorre quando você está passando diante de um jardim e o olhar está ali. Então, há um modo de se aproximar da percepção, da experiência, da observação. É a observação sem o observador. É a experiência sem o experimentador. É a percepção sem o percebedor.
Na vida, nós temos momentos assim, onde você tem um encontro com o momento presente, e é um encontro com o momento, e não alguém nesse encontro. É quando o eu não está. Então, nesse momento, se revela um espaço livre da separação, da dualidade. Então, o que é esta ciência da compreensão de si mesmo? O que é esse estudar a si mesmo? É ficar ciente nesse momento de suas reações. Aprender a perceber sem o percebedor, a olhar sem o observador. Então, nesse instante, você tem um momento de encontro com a revelação de algo além da pessoa. Como você se encontra, como você se vê no dia a dia. Esse é o momento de compreensão da verdade sobre o autoconhecimento. E nesse momento se revela a presença da meditação. Porque o que é meditação? É a ciência desse espaço. E nesse espaço, esse silêncio. Observe que nesse momento nenhum pensamento você tem. Nenhum sentimento especial você tem. Nenhuma sensação especial você tem. É apenas um contato com o momento. É um contato com o instante. Então, o pensamento que classifica, nomeia, avalia, que ao se apresentar diz gosto ou não gosto, não está presente. Um encontro com a vida nesse momento é o encontro do silêncio, é o encontro do espaço, é o encontro da não separação. Podemos nos permitir isso no viver, porque essa tentativa de separar o momento do viver do momento da meditação, isso é um equívoco. Porque a verdade da meditação é que ela não está separada do viver. Se houver uma meditação como uma prática separada do viver, daquilo que está aqui e agora, momento a momento, esta meditação não é real. Nós estamos diante de um escape ou de uma fuga temporária da vida, do viver. Em geral, é assim que as pessoas praticam a meditação. E nós precisamos soltar isso, abrir mão disso. Ou permaneceremos por mais 50 anos, 80 ou 90 anos, reservando algum momento para ir em busca do silêncio. Sim, as pessoas obtêm um determinado silêncio, uma determinada quietude nesses momentos. Uma quietude e um silêncio que nasce de uma prática, que nasce de uma técnica, que nasce de um afastamento temporário da forma como o sentido do eu se movimenta, da forma como o sentido do ego
desse experimentador, desse pensador, desse observador se movimenta em sua rotina? Então, quando você se assenta para meditar, o observador se aquieta, o pensador se aquieta, o experimentador se aquieta. Mas isso não é meditação. Ou isso é só essa meditação como as pessoas conhecem aí fora, o que representa uma fuga da realidade da vida como ela está aqui e agora se mostrando. Nós precisamos na vida, momento a momento, nos darmos conta de nossas reações, daquilo que se passa não só externamente, como nesse exemplo de um encontro com a natureza, com algo na natureza, mas esse encontro com nossas reações, com aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Se dar conta da raiva, do medo, da inveja, da ambição, da preocupação, se dar conta do sofrimento, de ter perdido alguém, de alguém estar indo embora, ou porque está saindo da sua vida, porque não quer mais estar com você, ou porque a morte está tirando ela de você. Se dar conta desse sentimento do eu, que controla, que gerencia, que tem seus apegos, seus medos e certezas, suas formas de dependências, sua carência, aquilo que em geral nós chamamos de amor dentro de nossas relações. Por exemplo, é algo linkado a esta forma como nos ligamos às pessoas de uma forma possessiva, controladora, apegada. Se dar conta disso, tomar ciência disso, no dia a dia, no viver. Perceber aquilo que se passa com você, nesse instante, na vida, no viver, é se aproximar da verdade sobre si mesmo. Só então há essa possibilidade de uma visão verdadeira do que é a meditação. É quando nós temos, nesse instante, a visão da realidade do silêncio, do real silêncio, que nasce da ausência do eu, que nasce da presença desse espaço, sem esse mim. Um espaço presente na observação, sem o observador. Na percepção, sem o percebedor. Nesse contato com ele ou ela, sem a ideia de alguém presente nesse contato. Nesse contato com um pensamento que surge, ou um sentimento, ou uma emoção. Sem esse elemento que se separa, e que quando se separa, o espaço presente nesta separação é o espaço a partir do eu, a partir desse observador, desse experimentador, desse percebedor.
Então, uma aproximação da verdade sobre si mesmo é naturalmente um encontro que revela a presença da meditação no viver, aqui e agora. Portanto, é a todo momento que isso está presente. Ou não. Em geral, nós estamos absorvidos em nosso psicológico mundo de identidade, onde existe esse eu e a outra coisa, esse observador e a coisa observada, onde existe essa separação, algo que o pensamento constrói, que o sentimento constrói, que a emoção constrói, quando há esta desatenção sobre essas reações. Uma vez presente essa atenção sobre essas reações, nos aproximamos da verdade, da não dualidade. Então, ter uma aproximação de si mesmo é descobrir a verdade da não dualidade. Aquilo que é conhecido pelos sábios indianos como Advaita. Esse natural estado livre de separação. Advaita é você em sua natureza verdadeira, onde está presente esse silêncio, essa liberdade, o fluir dessa inteligência, desta divina e real consciência, que é a consciência de Deus. Aqui estamos com você investigando isso, descobrindo o que é trazer para as nossas vidas esse perfume, o perfume desta presença, desta consciência, desta visão, a consciência real, que é a consciência de Deus, a presença da realidade, que é a presença divina, e a visão sem o observador, que é a visão do desconhecido, daquilo que é indescritível. É aqui que está presente esta beleza, esta graça, esta abundante alegria, liberdade, amor e felicidade. Uma vida livre do ego é uma vida livre dessa ingerência ou interferência ou intervenção do passado. Porque é assim que psicologicamente o sentido do eu funciona em cada um de nós. O eu é esse elemento que vem do passado. Então, nesse contato com o momento presente, ele se coloca como um elemento à parte, separado, criando um artificial espaço entre ele e a vida. Então, essa ideia desse eu e o outro, eu e o mundo, eu e Deus, isso é algo estabelecido por esse movimento que vem do passado. Aqui, quando trabalhamos com você, a possibilidade desse florescer divino, desta realidade de Deus, estamos trabalhando com você o fim do eu, o fim do ego. Uma vida onde está presente a realidade da não separação, da não dualidade. Onde temos a realidade desse silêncio,
daquilo que é indescritível e que está naturalmente além dessa noção de tempo e espaço. Uma vida assim é uma vida em amor. Uma vida assim é uma vida em inteligência. Percebam a beleza disso. Não há complicações, não há desordem, não há sofrimento, não há problemas. Onde a realidade divina está, onde a verdade de Deus está presente. Você nasceu para realizar isto nesta vida. Nasceu para se dar conta de que há uma realidade presente na vida. Algo que está além deste sonho de existência, de pessoa, como você se vê. Em todos esses diversos quadros internos, psicológicos, de complicações, de desordem, confusão e sofrimento. Esses encontros aqui que ocorrem nos finais de semana, nós temos sábado e domingo juntos para investigar isso com você. Tem esse propósito? Então, sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros online nos finais de semana, nós temos os nossos encontros presenciais e também retiros, onde estamos dedicando nossa vida a esta visão, a esta compreensão, a esse florescer de Deus, a esta ciência, a esta arte da meditação. Então, se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Real meditação ou atenção plena, isso compreendido de uma forma vivencial, não teórica, não conceitual, não ideológica, a vivência real disso é você em seu natural estado,